Ei, pessoas! 23 de julho, quarta-feira, e vamos com o nosso tarô do dia. Perdão aí o horário, mas não consegui vir mais cedo, porque desde cedo estou aqui fazendo meus protocolos meditativos, medicamentos naturais e etc, para que esta garganta não venha a piorar, ok? Então hoje vou estar menos eufórica aqui com a minha voz. Mas vamos lá. Aspectos para o dia 23. 23 é o número 5. E o número 5 representa aí a liberdade, o experienciar, a quebra de padrões, né? Uma quebra de crenças, inclusive. Mas é como se você rompesse as barreiras que prendem você de ser você mesmo, ou que prendem você de prosperar, por exemplo, porque a gente fala muito disso aqui. Então, você se liberta das coisas que não fazem bem para você. Agora, temos que ter cuidado com o 5. Temos que ter cuidado com o número 5, com o espírito aventureiro demais. Então, hoje, se perceba e se centre um pouco mais, tendo em vista que essa vontade de quebrar padrões possa ser que você fique com vontade de jogar tudo para cima, é o que eu quero dizer. Mas você precisa ter responsabilidade. O número 23, que é o número 5, a gente pode falar aí de espírito tanto aventureiro que quer acumular muitas coisas, mas não se especializar em nada. Então, você pode aí estar trazendo para o seu dia um pouco mais de centramento, tá bom? Vamos lá? Vamos ver o que a gente tem aqui para hoje. Eita! Peraí. Gente, é o seguinte, já vejo aqui até alguma coisa para mim, no sentido de hoje tenham muita atenção com relação às questões de saúde, tá? Então, questões de saúde são ligadas também ao nosso campo emocional, tá? Então, o nosso campo emocional influencia, obviamente, nas nossas questões de saúde. E aqui tá pedindo que você, se você estiver com algum peso, você solte esse peso, libere. E muitas vezes os adoecimentos vêm após catarses, após períodos difíceis, e aí por isso que eu falei que ia pegar um pouco pra mim, né? Ou após você realmente fazer uma busca dentro de si sobre o caminho que você está seguindo. Eu sempre faço isso. E todas as vezes que eu faço catarses, inclusive ontem eu fiz o post do professor Hélio Couto, estava super conversando com algumas pessoas ontem sobre isso, né, a gente tocando nesses pontos, eu fico doente depois. Então, é uma forma do nosso corpo liberar, é o que eu estou falando. Então, as doenças também são bênçãos, tá? A gente libera, o importante é que a gente está eliminando aquilo que não serve na gente. Então, eu sempre tenho esses períodos, e quando tem esses períodos, eu sempre fico doente depois. Então, não tem como a gente não fazer correlação. Eu estou falando da minha experiência para passar para você, que você pode estar aí fazendo atenção em relação a isso, tá? Um período difícil finaliza, para algumas pessoas, independente aí de ter questões de saúde ou não, tá? Tudo que acontece é para o nosso amadurecimento, sobretudo se você faz mesmo catarses, olhas para sombras, etc, que você precisa melhorar, isso acontece. Vejo aqui um momento de felicidade, de brandura. Então, eu trago aqui um período de brandura, um período de felicidade, um tempo de florescer após períodos de muita luta, tá? Onde você precisou resistir às provações e você perseverou. Então, esse é um recadinho para você que está aí nessa fileira, tá? Outra questão, questões de casais aqui, a gente traz uma pitada de romance, uma pitada aí da figura masculina dentro dessa relação, trazendo muito mais brandura, muito mais focado na união, tá? Ou realmente esse casal já tendo domínio sobre as próprias situações. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas dominando mesmo, como é que eu vou dizer, o gerenciamento de problemas a fim de trazerem soluções. E eu vejo aqui a figura masculina muito se empenhando nesse papel. E
hoje teremos pessoas aí com conflitos mentais, tá? E tem pessoas aí que estão num momento de introspecção, mas esse momento de introspecção eu tô pedindo a vocês cuidado aqui. Tendo em vista que a gente tem a carta dos ratos, tem desgastes energéticos, tem perdas, tem alguém num loop mental negativo. Se você está passando por um período difícil, isso vai passar, tá? Mas o que eu preciso dizer para você que está aqui nesta situação é que se apegue à espiritualidade, porque você se apegando à espiritualidade, você consegue, inclusive até falei isso na carta da semana, você consegue transmutar as situações, tá? E é isso. Ok, vamos lá. Trazendo mais um pouco aqui das situações para o nosso dia. Tem uma mudança para chegar e você é o agente dessa mudança, porque você é o mago da sua vida, então você tem a capacidade e as habilidades e capacidades para sair de determinadas situações, ok? Tem uma mudança aqui que tá pedindo, olha, sobe no teu cavalo e vai. Simplesmente você precisa iniciar coisas. Se você já está aqui numa situação onde está te trazendo muito conflito, tá na hora primeiro de internalizar, talvez de fazer uma catarse, tá? Volta tudo aí se você quiser ver esse post do professor Leopoldo, que pra mim ficou muito claro. Na verdade, eu já venho acompanhando ele há muitos anos, mas esse post aí ficou super claro para vocês entenderem o que é catarse, o que a gente precisa fazer. E é eterno isso. Sempre vão vir situações que vão nos chamar a olhar para dentro. A gente encarna pra gente encontrar a nossa centelha divina. Então é para isso que estamos aqui, tá? Não é para sair, não é para tomar a cervejinha, isso aí faz parte do processo, tá? Não é para ficar de oba-oba, não. É para focar na melhoria. Por que eu tô falando isso, né? Brincando, mas falando sério. Porque eu vejo as pessoas muito focadas nas questões exteriores, tá? Nas questões materiais. Mas a frase do nosso sábio mestre é buscar o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então, o reino dos céus é a iluminação. Você está aqui para isso, para melhorar, tá? O resto faz parte ali do processo, etc. Mas não dá para viver só nisso. E é uma coisa que o professor Leopoldo fala, né? A questão é você estar do mundo e não ser do mundo. E isso é muito difícil. Então aqui eu trago o que está em cima como o que está embaixo, o que está dentro é igual ao que está fora. Então é o arcano do mago aqui pedindo para que você utilize os recursos que você tem, né? A espiritualidade sempre fala, a aliança sempre diz, vocês só utilizam 10% da capacidade de vocês, porque simplesmente isso foi incutido na nossa cabeça, né? Que a gente tenha essas crenças mesmo. Então, utilize mais a sua capacidade para sair de situações. Enquanto você não utiliza essa capacidade, você continua num looping, talvez, de dor, de sofrimento, de situações que sempre se repetem, tá? Aqui tem uma questão que a aliança está pedindo, que é para olhar para esse território das ilusões, ok? O que é ilusório? E quais são os teus sonhos? O que você quer alcançar? A maioria das pessoas não está preocupada com isso, gente. Está preocupada em primeiro ganhar na Mega Sena, como diz o professor Leopoldo, carro, casa, apartamento. E depois que tiver isso vai ser feliz, mas não vai continuar nas mesmas coisas, porque o que está dentro é igual ao que está fora. A melhoria é dentro de você para depois essas coisas se manifestarem, tá bom? Então vamos lá. Eu trago aqui uma mudança e alguém que está resistindo à mudança ou já está tão cansado de situações negativas que não querem mudar. Mas por que a espiritualidade vai botando as coisas e aperta o circo? Para que você venha a tomar atitudes de terminar com aquilo que não serve ou com alguém que não serve, né? Encerrar com um ciclo de pessoas negativas, que você venha a se jogar na vida no sentido de buscar o que faz sentido, né? Detesto meu trabalho, mas não posso ficar sem salário. Então, o que eu posso fazer durante isso? Eu posso fazer um projeto, eu posso colocar currículo em outros lugares. Mas não sei se vou conseguir. Então, se você não sabe e já está não confiando na tua centelha, você está utilizando 10% da sua capacidade e sendo assim você está nos ratos, entende?
Então, olha aqui, ó. Tem a matéria, a fluidez, a abundância, o dinheiro, a felicidade, a prosperidade, mas só depende de você. Tem novos inícios aqui que vão chegar. A espiritualidade já está dando um empurrão, e às vezes esse empurrão que ele está dando é por meio de situações negativas, para que você enxergue. Ah, me falou que tudo vai ficar bem e a partir de tal período tudo vai mudar. Não é assim. Primeiro você muda e o universo entende que você muda, para depois você realizar as suas coisas. Tá bom? É assim que funciona o universo. Ah, Milene disse que vai mudar tudo. Não é mudar tudo, é você passando a se modificar e as coisas acontecendo. O tarô, ele é um oráculo e ele vai lhe dar direcionamentos. Mas se você quiser fazer tudo o contrário, é problema teu, porque é um livre-arbítrio, entende? Então não existe adivinhação aqui, tá bom? Vamos ver essas ilusões aqui. Aí, gente, vocês ficam mais em conflito do que tudo, porque não querem rasgar os véus. Olha aí, eu tenho um tesouro que tem pra chegar pra vocês depois que vocês finalizarem o ciclo de sofrimento. Acabei de falar. All that glitters, ou seja, todos os glitters. É como se tudo que fosse, você criou na sua cabeça, tá? Expectativas, etc. Tudo começasse a cair por terra. Porque isso não corrobora com a tua centelha. Simples assim. Olha, tá caindo por terra porque você achou que era isso, mas o divino estava querendo te mostrar que não era isso, ou não era esse o caminho. Tá? Tem tesouros aqui para chegar para vocês, para se materializarem. Agora vocês precisam dizer ao universo que querem, porque sem querer não vai chegar. E assim, perfeita essa carta da flexibilidade. Por quê? Tem uma coisa que o professor Lecoto fala que é não colocar limites rígidos. Você vai colocar ali o que você quer com assertividade, etc. Mas o universo ele pode lhe dar aquilo de outra forma. Ou exatamente como você quer. Porque isso depende de outras variáveis também. Mas seja flexível, tá? Se você ficar na rigidez, não quero largar o osso, não quero sair daqui, não vai lhe dar, aí você entra nos ratos. Isso impede a mudança. Aqui tem um impedimento de mudança que é da própria pessoa, tá? Simbora. Vamos lá. Olha a potência que eu falo. Essa carta Urus é uma carta que tem esse... E é a Auroch, né? É como se fosse um búfalo aí, que já foi extinto, enfim. Mas ele quer trazer a força, a vitalidade. Tem términos e começos aqui pra chegar. A potência. Você é potente. Engraçado que eu fiz a postagem ontem de noite, aí fiquei com vontade de escrever mais duas coisas e escrevi lá. Mas você é potente. Você é muito mais do que isso. Do que a cervejinha no final de semana, do que tá fazendo um brinde, do que está saindo, do que está postando 1000 fotos. Você é muito mais do que isso. Só que você não utiliza, né? Então, a gente traz aqui uma libertação. Tem algo que precisa se libertar. Agora vocês precisam dizer ao universo que vocês querem se libertar. Porque senão a coisa não vai acontecer. Simples assim, rápido e direto. Ok. Ação. Se joga. Olha aqui, o universo está pedindo. Vem. Que eu te... E eu vou falar uma coisa. Quem começa a trabalhar a própria centelha e começa a se bastar, menos quer mostrar para o externo. Então você pode se avaliar em que fase da vida você está, né? Menos quer mostrar, mais no anonimato você vive, é mais ou menos isso. Olha a criança aplaudindo. É porque vocês não ouviram. Mas é isso mesmo. Estão super incentivando aqui vocês. Olha, a gente quer que vocês tenham poder real. O poder real, que é o poder de vocês. É o poder da centelha. É para isso que estamos aqui. Vamos lá, com algumas situações a mais. Essa tiragem está muito boa. Não obstante, né? Quarta-feira é dia de Mercúrio. Mercúrio regente de Gêmeos, eu geminiana, então, como se as coisas... Enfim. Galera,
Eu trago aqui otimismo, vitória, tudo isso aí que tem para chegar. Mas é um arcano menor, ou seja, o livre-arbítrio, você que faz. Tem alguém aqui que fica agarrado, preso a padrões de pensamento, de escassez. Tudo é sobre escassez. Ah, eu não tenho. Se eu for para outro lugar, eu ganho pouco. E aí não dá, se eu não sair daqui, não dá nenhum lugar mais vai querer. Óbvio, você já disse isso pro universo, então, obviamente, você vai para outro lugar, ninguém vai aceitar e ninguém vai te pagar mais. Se valorize. Estabeleça esses limites para a vida. Olha, quando isso acontecer, ou eu fiz um curso, então quando eu fizer esse curso, que terminar esse curso, simplesmente eu não posso ganhar menos de X. Afirme isso para o universo. Gente, isso já funcionou demais comigo. Afirmando ao universo, olha, eu fiz um mestrado, né, alguns anos atrás, em 2019. Então, quando eu terminei o mestrado, eu falei, olha, eu não posso ganhar agora menos. E assim, gente, não dá pra querer reter demais. Vocês estão retendo o poder e a energia de vocês. Tem algo aqui que precisa ser colocado em ordem. Vejo estabilidade aqui para chegar para algumas pessoas, mas vocês têm que se abrir para o universo. E aqui tá falando que vocês já têm maturidade para isso. Não estão fazendo por quê? Tem uma limpeza que vocês precisam fazer, inclusive no mental, para pegar o poder mais alto que vocês puderem. Um poder elevadíssimo. Olha, número 4 duas vezes. 4 de ouros e a carta do alto poder, né? Do poder elevado. Ou seja, é um número aí de completude. Se abre para essa nova vida. Como a boa geminiana, estão me lembrando aqui agora, eles estão falando do mestrado. Bom, aí eu falei que eu não iria ganhar menos de X. A primeira proposta de trabalho que eu recebi era exatamente no valor que eu tinha falado. Então, nossa mente é muito potente, a gente precisa utilizar a nosso favor. É isso que eu queria trazer com o exemplo do mestrado, tá? Gente, se abram para novidades, tá? Agora, para virem essas novidades, vocês precisam se abrir para o universo. É isso. Estão jogando a responsabilidade para vocês, dizendo assim, olha, como se os guias de vocês ficassem de braços cruzados quando vocês dissessem que realmente quer. Ah, agora ela quer isso aí, então a gente vai dar. Ou agora ele quer e a gente vai dar, tá? Tem algo aqui para vocês muito mais equilibrado, trazendo mais estabilidade. Agora, se vocês estão num lugar ou num trabalho, etc., que não está trazendo nada disso para vocês, é hora de vocês começarem a buscar outros rumos na vida. Isso pode ser também para questão de relacionamento. Então, isso pode ser para relacionamentos também, tá? Porque eu trouxe aqui algumas situações no meio, a gente traz aqui elos, alianças, questões de gente que tá aí dentro da negatividade, enfim, tá? Mas é isso, precisa ter muita coragem para fazer isso. E para você ter coragem para recusar, talvez, uma proposta porque você sabe que não corrobora mais com você, etc. Isso aí você tem que estar muito certo da tua centelha e muito certo da espiritualidade, que você não vai ficar desamparado, tá? Então é isso. Bom, signos. Capricórnio, Libra, Peixes, Escorpião, Câncer, Sagitário e Leão. Então a gente tem Capricórnio, Peixes, Escorpião, Câncer, Sagitário e Leão, tá? E é isso, meu povo. Gente, um beijo enorme, que vocês fiquem com Deus, que vocês fiquem com a própria centelha, porque tem a frase, né? Eu e o Pai somos um. Então, nós somos um, né? Isso está aqui no nosso DNA. Então, a gente precisa ativar, sim, o nosso poder. E se tem uma situação que já está trazendo muita densidade energética, é hora de buscar um novo rumo. Ah, mas não posso. Ah, mas não quero. Ah, mas isso. Ah, mas não vou conseguir. Então, não vai conseguir. Não, você já afirmou, então você não consegue. Lembra que vocês são mago, então vocês fazem mágica. Tem uma nova vida muito mágica para acontecer aqui. Vocês com muito mais maturidade, prosperidade chegando. Tem uma magia para acontecer e uma força. Agora, você precisa utilizar essa força para edificar a sua vida e não para se colocar mais para baixo, ok? Um cheiro, até amanhã.